Fala pessoal, tudo bom? Vamos para mais um recap pesado, hein? Sente na sua cadeira que já vai começar. Falou! O mangá começa com o nosso prota depressivo, caído na cadeira, pois seu amorzinho, Amio, estava se transferindo para outra escola. Então tudo ficou um tédio, a vida ficou sem graça, mas Pum Pum ainda tinha seus amigos. E como todo jovem, eles ficaram falando coisas. E Pum Pum, como era um rapaz tímido, acabou ficando bastante envergonhado. Vida vai, horas se passam, e eis que chega uma novidade. Uma aluna nova. Pum Pum a olhou fixamente e, senhores, foi amor à primeira vista. Mas aí o transe de Pum Pum durou pouco tempo. Seu professor logo passa uma atividade para casa para falar sobre os sonhos para o futuro. Então ele falou: sonhem grande, crianças, porque sonhos são de graças, hein? Mas tem que ser realista para não se frustrar. E assim a aula acabou, todos estavam liberados e voltando para casa. Na volta para casa, Pum Pum acaba seguindo a Aiko, o que, venhamos e convenhamos, é um pouco estranho, mas vamos lá. Ele a segue, ela percebe isso, chega perto dele e diz: vou chamar a polícia. Ele fica um pouco nervoso, se treme todo, coitado. Mas ela falou brincando e acabam que eles veem que são da mesma turma e voltam juntos para casa. Aiko conversa com eles sobre a atividade que o professor passou. Ela diz que quer ser uma atriz ou uma modelo e logo depois muda de assunto, fala que viu em algum lugar que o meio ambiente ia ser destruído pelo ser humano, aquecimento global e que no futuro todo mundo ia sair do planeta. Uns papos meio assim, né, para se falar para alguém que você tá conversando pela primeira vez, mas assim eles foram e acaba que Pum Pum deixou a Aiko na casa dela e voltou para a sua. Então Pum Pum chega em sua casa, ele se encontra na sala com seu pai, sua mãe tá na cozinha, seu pai se encontra um pouco bêbado e infelizmente, né, o pai de Pum Pum ele acaba pedindo uma bebida, a mãe diz que não tem, eles brigam e é uma porcaria isso, né? Pum Pum acaba que fica desolado, sai de perto e se tranca em seu quarto, entende? A gente sabe que esse tipo de situação é bastante difícil e para uma criança é bem mais complicado ainda, né? Acaba que ele faz uma oração que o tio dele ensinou. Ele rezou para God, pediu para que ficasse mais adulto, mais rápido, mas enquanto falava, né? Enquanto fazia suas preces, seu pai apareceu. E com um galo na cabeça, ele informa que comprou um presente pro Pum Pum e era um baita de um telescópio, sonho de toda criança. E aí ele falou: um homem deve sonhar grande, Pum Pum. E ao olhar as estrelas, Pum Pum decide estudar sobre o espaço. E juntou o que a Aiko e seu pai disseram, ele agora quer encontrar um caminho de migrar o ser humano rumo às estrelas. Um pensamento inocente que passou pela sua cabeça era de que, talvez assim, Aiko gostará de mim. Agora é um novo dia, o despertador toca, Pum Pum acorda, desce as escadas e, ao chegar na cozinha, ele observa, parado, sem entender muito bem o que está acontecendo. Sua mãe estava caída no chão, machucada e desmaiada. E seu pai, agindo como se nada daquilo tivesse acontecido fosse culpa dele. Pum Pum não foi à escola naquele dia. Algumas horas mais tarde, Pum Pum ele foi interrogado por policiais sobre o que foi que aconteceu em sua casa. E então conhecemos em seguida o seu tio, o mesmo que ensinou a oração para ele. Ele é o irmão mais novo da sua mãe e até então vivia com a avó de Pum Pum. Eles voltaram para casa depois de sair da delegacia e Yuji viu o estado da sala e cozinha, que estava uma bagunça, mas antes de arrumar, ele decidiu brincar com seu sobrinho para espairecer um pouco mais a cabeça. No dia seguinte, Pupu volta à escola. Seus amigos falam com ele e eles acabam indo para a sala de aula juntos. Claro que eles sabiam o que tinha acontecido, mas não chegaram a comentar com o seu amigo. Chegando na sala de aula, o professor lhe pergunta sobre a entrega do trabalho. E Pum Pum fica um pouco relutante em entregar, pois ele teria que ler para a turma toda. E aí
Do nada dá uma louca na cabeça do professor e ele começa a bater com a cabeça na mesa, todo mundo fica em choque. E aí ele começa a dar uma lição de moral, dizendo que todo mundo tem seus problemas, mas que não era pra fugir das responsabilidades. Aí ele começa a se debater com uma criança e o que estava acontecendo, né? E isso era porque o professor achava que o Pupu não tinha feito o trabalho, só que ele fez. E então, depois que o mal-entendido foi resolvido, Pupu apresentou o trabalho para toda a turma. E o seu professor volta a agir como um ser humano normal. Age, né? Ele então fala do seu sonho, de explorar o espaço, migrar com a raça humana para fora do planeta, igual o Elon Musk. Ou pelo menos era isso que ele gostaria de ter falado. Mas o medo e pensamentos dos outros irem do que ele escreveu acabou fazendo com que ele mentisse e dissesse que queria ser um CLT até o dia de se aposentar. Pobre Pum Pum. Mas isso foi demais pro nosso pobre passarinho, não é mesmo? Então, depois que ele falou em público, ele acabou fugindo da sala e foi se esconder no ginásio e dentro de um balde. O pessoal da sala então começou a procurar pelo Pum Pum desaparecido e em um momento seus amigos comentam sobre o ocorrido na casa dele, onde o pai dele foi preso, a mãe está no hospital e a Aiko, que estava por perto, acabou escutando toda a conversa. Acaba que a Aiko, ao andar, chegou no ginásio também e encontrou o papel do trabalho de Pum Pum no chão, onde estava o texto que ele havia escrito. Enquanto Pum Pum se encontrava no balde, pensativo, com medo, ele estava pensando novamente sobre o quão impossível seria ele concluir aquele sonho. Mas aí, eis que a Aiko o encontra, e ela fala: "Ah, por que você mentiu? Sendo que o professor é tão legal, você deveria ter contado para todos que você iria nos salvar da extinção, seu covarde." Que tapa na cara, bicho. E ela ainda continua: "Você ficou com medo que todos rissem de você? Pessoas que desencorajam os outros nunca serão felizes." E a Aiko conseguiu ler exatamente o que o Pum Pum estava sentindo e pensando. Um dom muito incrível para uma criança, não é mesmo? Quem se importa com o que pensam dos nossos sonhos? Vamos voltar? Eles dão as mãos e acabam voltando em direção à sala. E aí, meus amigos, ela voltou puxando o Pum Pum pela mão. Ele sentiu o calor dela e decidiu que não queria mais soltar. E ele falou: "Talvez eu não consiga salvar a todos, mas independente do que aconteça, eu quero te proteger, Aiko." Rapaz, ela já não pode mais chamar ele de covarde, né? Agora sim ele foi um homem, entende? E aí ela respondeu curiosa: "Por quê?" E ele disse: "Porque eu te amo." E a Aiko deve ter gostado, porque depois disso ela tacou um beijão no garoto. E aí, senhores, ele foi às alturas. Hoje é um dia para celebrar, pois tio Yuchi vai morar com o Pum Pum e sua mãe. Assim que eles fazem a mudança, deixam as caixas na sala e decidem visitar ela no hospital. Mas chegando lá, eles ficam em silêncio, pois ela não parecia querer conversar muito. Até que a médica chega e lhe diz que aparentemente estava tudo ok e que não houve nenhum tipo de dano cerebral. Mais uns exames seriam necessários. Então ela foi fazer um cafuné na cabeça de Pum Pum, dizendo que tudo ficaria bem. E o tio dele não perdeu tempo e deu aquela olhadinha. Saindo do hospital, eles param para comer um lamen e nós vemos uma cena bem interessante. O dono do lugar era pai de um casal que estava comendo no local. E quando o rapaz tentou fazer o pagamento da refeição, ele disse que não precisava e que guardasse para ajudar com o bebê. Quando eles se despedem, sua filha lhe diz para pegar leve com o trabalho e que sempre é bem-vindo na casa deles. Assim que saíram, o pai mostrou que ele na verdade não estava tão bem assim e correu para tomar o seu remédio. Pois é, pessoal, nossos pais são assim também, não querem nos preocupar. Na saída do restaurante, Pum Pum pergunta a seu tio quando é que seu pai volta para casa. Será que ele volta mais cedo se eu rezar? E seu tio deu-lhe um
um olhar de pena e também uma moeda para comprar um sorvete. E como o Pum Pum era uma criança, ele ficou animado e voltou para casa contente. Alguns pensamentos passaram pela cabeça de Yuji. Um deles foi a pergunta: foi Deus que criou o homem ou foi o homem que criou Deus? Isso não importa para mim. E é isso aí, rapaziada. Por hoje é só, certo? Mas vamos ter novos capítulos em breve. Então fiquem acompanhando e deem aquele suporte maroto, tá bem? Até a próxima.